Olá, 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 pessoal. Nossa reflexão de hoje vai ser um pouco para compreender mais sobre a graça de Deus. Sabe quando você encontra uma pessoa, se pergunta assim para ela: tá tudo bem com você? Aí a pessoa responde assim: graças a Deus. Graças é uma forma de agradecimento também, mas não podemos deixar de compreender que essa expressão remete à questão da graça de Deus realmente. Não só algo de estar grato, gratidão, a modinha, né? Que seja grato, gratidão, e não compreender o que isso significa realmente também, né? E para isso, os versículos de hoje são Romanos, capítulo 3, versículos 23 e 24. Eles dizem assim: pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Fomos justificados gratuitamente pela graça. E essa redenção é por meio de Cristo Jesus, né? E aqui surgem algumas perguntas. A gente sabe o que realmente está falando quando diz graças a Deus? Ou quando muitas vezes, em um momento de nervoso, a gente profere um xingamento, né? Que conota, que denota a ausência, né? Que significa a ausência dessa graça. Bom, eu não sei se realmente a gente tem esse despertamento em nosso coração, né, em nosso espírito, porque se a gente realmente compreendesse o que é a graça de Deus, né, esse favor imerecido, como diz em Efésios 2, 8, né, que diz que não é por meio de nós, mas é um dom gratuito de Deus, né, por meio da fé em Cristo Jesus, que somos salvos. E aqui não tem como não falar sabe, muitas vezes tem uma pregação tola por aí, barateando a graça de Deus, embora, né, o versículo diz que gratuitamente pela graça. Mas isso não significa que a graça é realmente de graça. Sabe, a graça, ela custou a vida de Cristo no Calvário, custou a cruz, né? Por isso que Jesus muito bem diz para nós, o alerta para nós: olha, se alguém quer ser meu discípulo, pega a sua cruz e me siga. Porque ele já naquele momento aconteceria ainda, né, a entrega na cruz, mas ele já sabia para que ele tinha vindo, qual era o propósito dele, então ele já alertou: olha, se alguém realmente quer me seguir, vai ter que pegar a cruz e me seguir, porque eu vou dar o exemplo, eu sou o exemplo. Era isso que Jesus estava falando em poucas palavras naquele momento. Só que, por que eu comentei a respeito que a graça vem sido barateada nos nossos dias? Porque existe uma pregação aí que, olha, Deus te ama do jeito que você é, com as coisas que você faz. Só vem para Deus. É tudo um processo, é tudo isso ou aquilo. Sabe, realmente, mudar certos pensamentos, certos hábitos é um processo. Mas utilizar esse tipo de coisa como um discurso barato somente para atrair pessoas, isso não é certo. Isso é desprezar a graça que custou o sangue de Cristo naquela cruz. Sabe qual é o nosso grande problema? Para a gente experimentar a graça, a gente tem que admitir, a gente tem que confessar o que diz no primeiro versículo de hoje: pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Sabe, a verdade é que a gente não quer admitir que a gente é falho. A gente não quer admitir que a gente é pecador. Por quê? Porque a pregação barata de nossos dias não foca mais no pecado, não recrimina mais o pecado, não
não condena mais o pecado. Veja só, o discurso que foi criado muitas vezes hoje em dia é: ah, Deus ama o pecador, mas ama o pecado. Não é bem assim. Porque quando a gente está mergulhado no pecado, a gente não quer saber de Deus. A gente até pode sentir remorso, mas é muito difícil a gente sentir arrependimento genuíno. E remorso não é arrependimento, sabe? Muitas vezes os cristãos se preocupam tanto em lacrar com a palavra de Deus, mas se esquecem do que verdadeiramente está na palavra de Deus. Sabe, muitas vezes a gente tem frequentado igrejas, a gente tem assumido um discurso de cristão, mas continua com o mesmo pensamento, o mesmo coração, né? Simplesmente pode adquirir um pouco mais de informação, mas fica a passos distantes do conhecimento. Porque diferente de muitas coisas por aí, né? Diferente de um noticiário, por exemplo, que é para nos informar e o conhecimento é a gente que produz. O problema de certas coisas está quando a gente aceita tudo dos outros como o conhecimento puro, verdadeiro e inquestionável. É por isso que quando a palavra de Deus era pregada numa região chamada, né, Bereia, os bereanos, quando pregavam a palavra de Deus, eles abriam a palavra para conferir se aquilo realmente estava escrito. Sabe, isso nos ensina que a gente precisa realmente enxergar quem a gente é aos olhos de Deus. Por isso que o versículo diz: pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Mas olha só, e outro problema em relação à graça de Deus é que as pessoas querem assumir um discurso de que a gente está na era da graça, o Antigo Testamento já não existe mais, não tem graça no Antigo Testamento, é só coisa do Novo e tudo mais, né? Inventando narrativas. Mas olha só, se a gente olha lá para a queda, né? Lá no Jardim do Éden, o que Deus fez quando o homem e a mulher se deram conta que eles estavam nus e se envergonharam disso, apesar de eles não terem sido poupados da punição de ser expulso por ter desobedecido a Deus com orgulho, com egoísmo, com soberba, arrogância, o que Deus fez? Deus matou um cordeiro e fez vestes para eles, sabe? E o cordeiro já era um vestígio, um sinal sobre Cristo, porque sempre que se sacrificava, né, na lei lá no Antigo Testamento, era cordeiro pelos pecados do povo, sabe? João Batista, quando avistou Jesus, falou: eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado, aquele que leva o pecado do mundo, né? E aqui é o grande problema, quando a gente não consegue enxergar que Deus é graça, é amor, é justiça, é tudo em um ser que a gente não tem uma compreensão ampla sobre ele, mas a única maneira que podemos o conhecer é pela palavra dele. A gente começa a se deixar levar por narrativas e a gente começa a desenvolver uma fé desgraçada. Uma fé desgraçada é uma fé sem Cristo, porque como ter uma fé e não ter Cristo, sabe? Aí ficam algumas perguntas finais. O que a gente está esperando para compreender que nunca teve a ver com a gente? Sabe, muitos pregadores por aí assumem a narrativa de que a gente é o ponto fraco de Deus, de que a gente é o centro da vontade de Deus. Não. A Bíblia diz que todas as coisas foram criadas por Cristo, para Cristo e retornam para Cristo. Olha só, o centro da nossa fé precisa ser a graça
a graça de Deus encontrada na pessoa de Cristo. O que temos feito com a nossa fé? Como temos professado essa fé? Mas aí você pode pensar, estão pregando a palavra de Deus de maneira errada, de maneira como convém. Mas o grande lance aqui é reconhecer que quem nos justifica, igual o texto diz, é a graça, pela redenção encontrada em Cristo. Mas dia após dia a gente precisa reconhecer o nosso pecado. A gente precisa orar e suplicar a Deus: olha, Deus, eu não aceito mais como eu estou vivendo, como eu estou agindo. Transforma minha vida, porque eu não posso ficar sem a sua glória.